Boa noite a todos que acompanham mais um podcast Dr. Físio Saúde e Informação, com transmissão ao vivo pelo Grupo Agora e Dr. Físio Saulo. O entrevistado da noite, Agenor de Freitas Filho, um profissional multifacetado que transita com maestria por diferentes áreas do conhecimento e da prática. Empresário, advogado com sólida atuação, escritor que inspira através das palavras e treinador comportamental dedicado ao desenvolvimento humano. É um pergaminho, mas a gente vai falando aqui. O Agenor também ele é constelador familiar, hipnoterapeuta e terapeuta licenciado pelo CRT-CINT. Prepare-se para uma conversa rica, profunda e cheia de insights, com alguém que dedica sua vida a compreender e potencializar o ser humano em todas as suas dimensões. Doutor Agenor de Freitas, ou Agenor de Freitas ou Freitas? Boa noite, qual que eu falo? Agenor. Agenor. É suficiente. Então, Agenor, muito obrigado por estar participando aí do nosso podcast, por ter aceitado o convite, porque para mim também sempre é uma honra estar com você aí, um amigo de longa data, na qual a gente acompanha o trabalho da sua família também. E, pô, você é um cara assim que eu gosto muito, eu fiquei muito feliz mesmo de você ter aceitado, porque você sabe, né, Agenor, eles têm amigos, mas os trabalhos às vezes distanciam um pouco, mas os amigos verdadeiros a gente nunca esquece, né? É verdade. Obrigado por estar participando, para a gente passar essa mensagem excelente, que vai ter um bate-papo aqui, ó, top de linha. Quero agradecer primeiramente você ao convite, agradecer ao apoio da sua equipe, ao Suzano Agora e especialmente à nossa audiência, as pessoas que estão aí dedicando um pouquinho de tempo para ouvir o seu programa, para ouvir a gente. Obrigado a todos vocês. Legal, viu, Agenor? Você quer falar um pouquinho de você? É melhor, porque se eu for começar aqui, eu já vou começando trucando você já, mas pode falar um pouquinho então de você, porque eu conheço, algumas pessoas conhecem, mas tem um público também que está te conhecendo pela rede, pelo trabalho que você vem fazendo, mas pode se apresentar um pouco, sim. Obrigado pela oportunidade. Eu sou criado aqui em Suzano, estudei sempre, minha formação foi no Justiniano, e lá me formou, eu saí de lá pronto para ir para a faculdade. Prestei o vestibular, passei, fiz direito. Então, a minha família já é antiga aqui na cidade, meu pai sempre foi um comerciante antigo aqui. Meu pai tinha o ramo de funerária aqui na cidade. E somos dois filhos, eu e minha irmã, nós aprendemos a profissão com ele. E daí seguimos o nosso caminho, né? Mas a minha família é antiga, conhecida aqui na cidade. E é isso, os amigos tal estão aqui há muito tempo, né? Só tenho que agradecer a cidade que nos acolheu. Agenor, aqui já vem então que empresário, eu acho que o empresário vem primeiro que a advocacia, mas como você consegue conciliar essa influência da advocacia com o seu lado empresarial? Isso é muito bacana você ter falado pelo seguinte, eu acredito que nós temos um multitalento. As pessoas têm o costume de classificar você por uma coisa só. Então o Saulo é fisioterapeuta, então ele pode ser só fisioterapeuta. Isso é verdade. Não, você tem talento para navegar, por exemplo, pela política, pela arte, pela música, por várias coisas, né? E então eu fui mais ou menos por esse caminho. Comecei como empresário, fiz a minha formação em Direito, passei na OAB, fiquei 5, 6 anos com o escritório, e aí na área empresarial fui ficando ainda mais forte, difícil de conciliar as duas coisas. Justo. Então teve um momento que eu tive que optar por algo. Então eu optei em trabalhar nas empresas, né, que nós temos, e não deu para eu continuar tocando a advocacia de forma atuante, atendendo clientela e tal. E é logicamente que o conhecimento no direito me ajudou muito na parte administrativa dos negócios, né? Porque amplia a visão. Acho que é uma das profissões mais dinâmicas que tem. O direito, é verdade. né? Direito é Quem faz direito acaba tendo uma visão direito é muito tudo, ampla. né? Tudo é lei. E aí as relações, os compromissos, tudo isso envolve, de uma certa forma, a legislação. Então, o direito para mim foi muito bom nos negócios. Eu acho que abriu uma visão bem ampla para você, porque veja bem, ali antigamente era só um foco da funerária, e hoje pode falar que o seu trabalho, até mesmo como empresário, que hoje você tem distintos da funerária, seguro, previdência social e saúde, você conseguiu agregar todos essas atividades num ramo. Num ramo só não, são ramos diferentes, mas dentro da empresa. O meu pai, quando ele começou num ramo de funerária,
e foi um dos pioneiros aqui na região, principalmente aqui em São Paulo. A empresa dele foi a primeira a trabalhar com convênio funerário. Na outra geração que viemos eu e a minha irmã, quando nós criamos o nosso negócio, nós pegamos o know-how que aprendemos com ele, só que saímos aquilo de prestação de serviço de área de funerária e nos tornamos empresários com foco em proteção a riscos. O nosso negócio é uma gestão de riscos, aonde prevenir um falecimento, vir a precisar de uma assistência funeral, faz parte dessa rama de riscos, né? Mas junto a isso, casa muito bem a parte de seguros, porque a pessoa que está pensando em se prevenir de um funeral, ela já está tendo a consciência de que isso é inevitável, é um momento que pode ser que aconteça na família, mas ela, de repente, não se preocupou com algo mais. Porque imagina, numa família, aquele que é o responsável financeiro pela casa. Se ele vier a faltar, se ele vier a falecer, a família, tendo um plano funerário, não tem essas despesas. Só que vai um pouco mais além. Será que aquela é a única proteção que ele pode dar para a família? Então, um seguro de vida vem bem a calhar, ele já se prevenindo. Fala, olha, eu posso prevenir a minha família dando a proteção da assistência funeral, mas também posso fazer um seguro que, em caso de um falecimento, a família tem uma cobertura financeira. Uma cobertura completa, no caso, né? Exato. E você vê que interessante porque a gente, quando fala, vamos fazer um plano funerário, todo mundo fica com medo. Sim. Mas na verdade, olha o trabalho que a gente vai deixar para outras pessoas, quando na verdade tem uma empresa que ela consegue gerenciar tudo isso. Você vê que no momento de um falecimento de um ente querido, é complicado, porque a dor também acaba complicando um pouco a tensão ali, né? Então a nossa gestão, ela ampliou. Nós saímos do que era uma assistência funeral e passamos para uma gestão de riscos. Quando você fala gestão de riscos, você amplia o leque. Então, tanto assistência funeral, como a pessoa pode precisar de saúde, pode precisar de odontologia, pode precisar de um seguro. E aí nós, então, saímos do que era somente a AGEPLAN e criamos o Multiplanos AGEPLAN. Então, o Multiplanos já dá uma dimensão que nós temos várias opções de cobertura e a pessoa faz aquilo que para ela for mais adequado. Não só você se preocupou quanto a vida de um passamento de um ente querido, como também agora tem a AGEPLAN PET. Isso. Você vai ser só um inovador, pioneiro? Não, eu nunca vi. Olha, daqui nós somos um dos primeiros a estar trabalhando com isso. Você não quer falar o nome, né? Mas pode falar. Sim, a AGEPLAN PET é o nosso segmento que cuida de 2 fatores. Nós temos parcerias com várias clínicas veterinárias, voltado para esse mundo animal, que oferece descontos e vantagens, brindes, em toda essa parte para cuidar do animalzinho. E o nosso principal aí é o funeral e cremação pet. Nós passamos a oferecer isso. Você consegue essas parcerias. Então, o cachorrinho não está muito legal, ligou lá para gente, vou precisar passar no veterinário. Sim. Já vai sem preocupação nenhuma. Sabe por quê, Saulo? O estilo de vida moderno, o pet passou a fazer parte da família. Demais. Que seja, principalmente os idosos, eles sempre têm um cachorrinho, um gatinho. E os nossos clientes, quando morria o pet, quando morria o animalzinho dele, ele liga para a funerária, ele liga para a AGEPLAN pedindo uma ajuda. Olha, tal, e aí o que eu faço? Porque para ele é um membro da família. E nós sempre estamos atentos às necessidades dos nossos clientes. E vimos que não é só uma questão de ser um animal, de ser um cachorrinho. Aquele cachorrinho faz parte de um contexto da família. Acompanha, por exemplo, por muitos anos, vive com aquela família 10 anos ou mais, faz parte daquela história. Então nós criamos todo um departamento especializado em dar o encaminhamento para quando morre um animal. Agora, recentemente, foi até autorizado que pode o animalzinho ser sepultado no cemitério junto com no túmulo da família, né? Mas para o animal, considerando um contexto um pouco mais moderno, um pouco mais higiênico, um pouco mais prático, né? A cremação, ela vem bem a calhar. E aí ia falar sobre isso. A cremação PET, ela vem bem a calhar. É um serviço muito higiênico, muito rápido. E tem um fator interessante que é a dignidade para o bichinho. Porque algumas pessoas, sem saber o que fazer, descartavam o animalzinho no lixo, enterrava em qualquer lugar, enterrava em terreno baldio. E aquilo é muito ruim porque, feito de uma forma
não apropriada, aquilo gera problema de contaminação, enfim, se a gente considerar o apego que o tutor tem pelo animalzinho, fazer as coisas com uma despedida digna dá uma sensação muito não só de uma paz sensação, para mas eu ele. acho que uma alegria, né? Porque veja bem, olha o quanto que a sua empresa ela conseguiu ofertar para aquelas pessoas que buscam hoje tanto a assistência funerária, previdenciária, saúde, e a gente até indica, que eu já fui lá na sua clínica também, tem vários atendentes, você pode até falar Sim. depois o que a clínica oferece, que você acha que é o mais que a gente busca mais ali, e mais no pet agora, porque como você falou mesmo, o pet hoje é um membro da família, é um filho com uma pessoa, assim, entendeu? A AGEPLAN é uma empresa que faz parte da vida das pessoas. Muito Nós bacana isso. acompanhamos gerações, nós fazemos É parte verdade. das famílias, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que hoje são nossos associados, mas que o avô, bisavô foi atendido há 40 anos atrás Eu pelo meu acredito pai. que é mesmo. Justamente pela credibilidade que vocês têm aqui no Sim, OTT, né, cara? Não só no OTT, que vai pro Vale do Paraíba também, se eu não me engano. sim, Não é sim, isso? A gente tá falando aqui, ele tá meio assim, mas daqui a pouco eu vou fazer ele soltar, porque aqui é pra vontade, viu? sim. Muita vontade mesmo. Agora tem umas coisas que eu gosto de perguntar aqui, às vezes eu vou lendo, porque são perguntas que são diferentes, sabe? É diferente de a gente ir lá no podcast, vamos falar uma coisa aleatória, num assunto, mas aqui é legal uma pauta, né? Que Sim. ela tenta a gente levar essa informação justamente para o público, né? Quais os desafios e oportunidades você identifica no setor de seguros e plano de saúde? Então, que você também já incluindo isso dentro da sua empresa, mas obviamente você vê que não é fácil também. Então, um Hoje nós diferencial, né? pegamos um desafio de levar o seguro para todas as classes sociais. Até então, o seguro é visto como uma coisa um pouco mais elitizada, uma coisa mais de Nossa, gente quando rica. fala seguro. E, na verdade, não é. O seguro, ele é barato, ele é acessível e Olha ele aí, é muito gente. importante. Sabe por quê? Ele serve para proteger o seu patrimônio. É Vamos verdade. falar de uma coisa simples, um aparelho celular. Veja que as pessoas têm dificuldade para adquirir um bom aparelho, vai, parcela e ela... Hoje vivemos o nosso país é um país complicado em termos de segurança e ela luta para conseguir um bem e se ela perder aquele bem, se ela se ela for roubada, se sofrer um acidente, se ela perder o aparelho, ela vai voltar a estaca zero, ela vai ter que desembolsar aquele valor novamente. E o seguro, por um valor pequeno, ela consegue proteger o patrimônio. Então, existe aí uma situação de risco. Mas ela tem uma margem também, né? De quê? Vamos supor, eu faço o seguro, um básico, um veículo meu, um exemplo. Sim. Mas meu veículo está 70, 80 mil. O próprio seguro, mesmo no valor baixo, ele pagaria o valor do meu veículo? Sim, porque aí é uma questão de cobertura, né? Justo. Sim, ela acompanha a proteção do bem. E você pode proteger não só grandes coisas, como por exemplo o carro, a casa, mas também o aparelho celular, instrumento musical. Celular também, Júlio. Sim, o aparelho celular. Tudo. Parabéns, hein? O instrumento musical, bicicleta. Olha aí, gente. Hoje tem as motos elétricas, porque... Ah, isso é verdade. Agora é o que mais vai ter. É o que mais vai ter. De roubo também, não é? E aí, se a pessoa, não só em termos de roubo, mas se ela sofre um acidente, se sofre um dano, é muito simples, ela é ressarcida por aquilo. Você vê que quando a gente começa a conversar aqui, a gente vai até abrindo mesmo um pouquinho a mente sobre, principalmente como você falou agora, desses patinetes, moto elétrica, isso aí tá virando uma febre. Nós tivemos uma pessoa que trabalhou com a gente, e aí, de repente, a nossa audiência até pode ter outros cases desse também. Com certeza. O sonho de uma pessoa que trabalhou com a gente era ter um carro. Ela conseguiu juntar o dinheiro da entrada, uma entrada pequena, fez o financiamento e comprou um carro. Comprou um carro, não fez seguro. Com uns 3, 4 dias, roubaram o carro dela. Putz. E ela teve que pagar aí 36 vezes. E continuou pagando e perdeu bem. Sem ter o carro. É verdade, perdeu bem. Entende? Porque eu acho que isso tem que entrar como parte das despesas que você já está tendo do bem. Porque nesse caso, a economia não valeu a pena do risco que ela correu. Porque ela perdeu o bem, teve que pagar o financiamento aquele tempo todo e ficou sem nada. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer esse seguro para qualquer coisa, até mesmo pro celular. A pessoa fala, eu comprei um celular, R$ 1.600. Mano, R$ 1.600, cara. Então, o valor
chega a ser ridículo, o valor é extremamente pequeno. E ela tem ali a garantia que se sofrer um dano, se o celular caiu, quebrou, roubou, qualquer coisa nesse sentido, ela tem o seu patrimônio restabelecido. Então, aí o nosso desafio é fazer com que essas pessoas que não conhecem ou que não entendem a importância do seguro passe a conhecer e passe a consumir. Porque o seguro, aqui no Brasil, o número de pessoas que tem seguro é muito baixo. Se você se comparar com a Europa, com os Estados Unidos, lá é quase que obrigatório. Aqui é invertido. Aqui, por exemplo, você sai na rua, uma média de... Um número exato, eu não tenho isso agora atualizado aqui, mas do último que a seguradora passou para a gente, foi mais ou menos assim, de cada 10 carros, 3 tem seguro, 7 não tem. É verdade. Mas se você olhar ao redor, você vai ver que os carros, por exemplo, são um valor absurdo. Vamos dizer que você está dirigindo, o carro do seu lado vale mais ou menos uns 100 mil reais. Se você bater nesse carro e você não tiver seguro, você é o responsável para ressarcir. E aí você vê, uma lanterna de um carro hoje é questão de 2 mil reais. É a lanterna. Então, se você não tem um seguro, você é responsável com o seu patrimônio pessoal para cobrir os danos se for causado em alguém. E se alguém bater no seu carro e você nem ele tiver seguro? Você vai entrar, de repente, na justiça para cobrar, vai ter gasto com o advogado, vai ter todo esse tempo. E aí, a perder de vista que você pode receber. Você tem um seguro, você aciona a seguradora, o seu carro imediatamente na mesma semana é consertado. Então... E hoje em dia, Genor, é importante a gente fazer seguro para você ter uma base, que eu viajo muito. Moto, cara. Moto, às vezes você nem vê, o cara passou ali. Exatamente. Vai num para-choque, vai um farol, e não é nada, mas você vai falar 800 reais, um farolzinho no meu é pouco, isso é mais caro, isso é mais caro. Mas você entendeu como que o seguro ele é importante por causa disso? Eu tenho, o meu ele é completo, por tudo, até por quebra de vidro. O ladrão entrar, quebrar o celular, quebrar o vidro, também ele repõe, entendeu? Na Europa, é obrigatório o seguro. Você até pode não fazer o seguro para cobrir o seu dano, mas você tem que ter um seguro para cobrir o dano de terceiros. Porque se você causar um prejuízo para alguém, esse alguém está protegido. Eu acho que a própria, não vou dizer a montadora, mas cada vez que você tem que comprar um carro, automaticamente já tinha que estar ali, junto ali, como a gente fala, vai, venda casada. Deveria fazer já parte. Mas já para você não ter essa dor de cabeça. Porque se resolve socialmente um problema. Justamente. E no caso do plano de saúde, a cobertura são em hospitais também? Como que seria? Não, nós temos uns... existe o plano de saúde, o seguro que a corretora também faz, mas nós temos, na AG Plus, a nossa clínica médica, criamos um sistema de saúde. Ah, sim, ali mesmo. Sim. Hoje nós temos 2 unidades já funcionando. Nós temos a unidade de Suzano e a unidade de Itaquaquecetuba. E estamos agora inaugurando uma unidade em Biritiba-Mirim. Então, sendo associado da Geplan, o cliente ele tem um sistema de saúde que ele pode usar da clínica médica. Lá nós temos consultas, exames, laboratório, tem pequenas cirurgias. Ainda estamos caminhando para transformar a nossa estrutura num hospital day. Correto. Né? Não tem internação de um dia para o outro, mas cirurgias de média complexidade. Ainda estamos caminhando para transformar a nossa estrutura nisso. Mas temos a clínica de Suzano, de Itaquá, que já funciona, e estamos agora inaugurando de Biritiba. Olha, parabéns, isso é bacana, porque está vendo que a sua visão para esse serviço que você está oferecendo, ele realmente está crescendo a ponto de a gente começar a expandir, né? Sim. E agora, esse que a gente falou há pouco dos planos, ele entra dentro do Instituto AgeLife? Do sistema de saúde, não. Isso faz parte do Multiplanos AgePlan. A AgeLife é um segmento pessoal meu na área de desenvolvimento humano. Tem uma coisa, eu gosto de gente, eu gosto de lidar com pessoas, Correto. Entendi. Aí você vai dentro daquelas que as palestras, negócio? Isso, A AgeLife é um setor que eu tenho de treinamentos e desenvolvimento pessoal. Agora então já vai a parte que ele gosta mesmo. Agora já vai entrar nisso que a gente poderia falar como de comportamento pessoal, como que se chamaria todas essas atividades que você faz?
Então, aí tem a parte empresarial, que é onde entra o Multiplanos AGPlan, que oferece saúde, odontologia, assistência funeral e Correto. seguros. E também a parte PET, né? Então, aí, porque eu queria entrar já nessa parte, que era o treinador comportamental, ele também Isso. é tudo dentro disso aí. O que seria o treinador comportamental? Tá. Paralelo a isso, como eu disse, a gente desenvolver múltiplos talentos, né? Correto. Eu tenho uma formação em hipnose clínica, sou Master Practitioner em programação neurolinguística, Ah, sou, PNL, muito bom. sou treinador comportamental e a última agora, a minha última formação foi de constelador familiar. Estão tudo conectados. Veja que nós temos um potencial muito grande, mas as nossas crenças, aquilo que nós aprendemos na nossa família, a visão de mundo que passaram para a gente, pode ser uma limitadora para aquilo que a gente quiser conquistar. Que não basta você ter o conhecimento. Você fala, eu tenho um plano, por exemplo, de prosperar na vida, de fazer várias coisas. Depende de onde você vem. Se o ambiente que você cresceu, se na sua família você não tem um referencial, vai ficar muito difícil de você conseguir desenvolver algumas coisas, porque Parece que trava na mente. a sua crença inconsciente Isso é verdade. não deixa Havia você muito tabu agir. antigamente, isso é verdade. A gente ficava muito limitado mesmo. Então acontece um processo de autossabotagem, que significa uma parte sua quer determinada coisa e uma parte sua não quer. Até mesmo disso que nós estamos falando aqui, vamos falar, por exemplo, de prosperidade. Se você vem de uma família que o seu pai teve muita dificuldade para ganhar dinheiro, ele era um trabalhador comum, o seu avô tentou empreender e de repente não deu certo, ele faliu, pode ser que na sua família exista uma certa rejeição em termos de prosperidade. Então, por mais que você queira, você não tem um referencial e existem, por exemplo, lealdades que você fala assim, puxa, se eu crescer na vida, eu vou, de repente, desonrar o meu pai. Isso tudo a nível inconsciente. Você fala assim, como é que eu vou ganhar mais dinheiro que ele? Para ele, vai ser uma espécie de uma afronta. É verdade. E você pode fazer justamente o contrário. Você pode falar, olha, eu agradeço por tudo que os meus pais fizeram por mim, mas agora eu vou buscar ser próspero como forma de honrar o sacrifício que eles fizeram para me criar. Que fizeram para que eu possa estudar, sabe? E só que isso, quando entra no nível de crença, e as crenças elas não têm lógica nenhuma. Podemos desenvolver doenças e o inconsciente achando que aquilo é bom pra gente. A gente extrava de várias coisas, né? Eu acompanhei um pouco aí alguns tópicos que você posta lá, e a gente vai vendo que, pô, você começa a pensar nas coisas e tem sentido. Como eu falei para algumas das pessoas que estavam agradecendo lá a sua entrevista hoje, eu vou lá conversar com ela, como já tem aqui, ó, um monte de gente. Daqui a pouco eu vou fazer os agradecimentos para vocês. Mas a gente sabe que esse tema agora que a gente já está entrando, que é um assunto que você já fala com uma fluência muito mais rápido, uma sabedoria bem mais, pode ser mais evoluído do que estava antes, porque você foi fazendo um monte de coisa aqui, né? Foi se atualizando. E eu acho que esse sistema ele é importante para a gente. Portanto, pode participar, pode mandar as perguntas aqui, porque vai ter muita coisa bacana aqui que você vai ouvir. Entre que o Freitas vai falar, depois eu vou deixar ele falar mais à vontade. Não muito, porque se deixar ele fala, hein? Mas assim, porque são coisas que é gostosa e é interessante para a gente, na verdade. Mesma coisa como você falou há pouco agora sobre a constelação familiar. Esse processo, desde o momento pessoal e profissional, ele muda alguma coisa? Ele influencia alguma coisa? A constelação familiar? Olha, a constelação familiar foi uma das ferramentas mais fantásticas e impressionantes que eu conheci pessoalmente, sabe? Como treinador comportamental, desde 2014 que nós temos o Instituto AGLife. Já vem tempo também. Então já tem um tempo aí de estrada. Né? E nós percebemos o seguinte, uma coisa que sempre me incomodou. Por que algumas pessoas participavam, recebiam as ferramentas para uma mudança, ela sai motivada e depois de um tempo ela volta para ter aquela mesma vida que ela tinha e ela não conseguiu aplicar as mudanças que ela queria quando ela veio participar do treinamento. Entendeu? Ela participa do treinamento, recebe ferramentas e ela não consegue colocar aquilo em prática. Né? Então aquilo sempre me incomodou, tentando entender
fala, puxa, mas ela recebeu. Mas o conhecimento, embora o treinamento é muito profundo, pode ser que algumas pessoas que estejam nos assistindo já tenham até participado desses treinamentos comigo. Os treinamentos, eles vão a nível inconsciente, eles atuam de uma forma muito profunda na pessoa. Né? E mesmo assim, na hora que está com ela ali, dela colocar em prática, ela recua, e aí eu sempre, desde o primeiro dia de treinamento, fui observando e acompanhando aquelas pessoas. E eu consegui perceber que o nível familiar é muito profundo. O nível familiar, a história dela, aquela lealdade que ela tem junto à família, as referências que ela tem da família dela, se ela não conseguir resolver isso, ela vai continuar com problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de saúde. Sabe? Porque... Eu ia perguntar a mesma pouco agora para você, que você consegue, às vezes, abrir um pouco a visão dessa pessoa, mas ela vai ficar com receio aí onde ela retroage, e aí você acompanha de novo, então? Sim, porque então... acontece isso, aí... porque, na verdade, o que você consegue aplicar na gente, abre a mente, a visão daquela pessoa, na verdade, e aí a gente também fica com medo. Foi daí que eu criei um método que se chama método chave sistêmica. Isso aí tem aqui também. E o que é a chave sistêmica? É aquele que é o desbloqueio? O chave, na verdade, cada letra tem um significado, né? Que é consciência, honra, aceitação, a verdade e equilíbrio. As 5 iniciais formam a chave. E o sistêmica porque respeita as leis sistêmicas da constelação familiar. Então, esse método permite com que a pessoa venha equilibrar como que ela se vê em relação à sua família de origem. Porque aí a gente entra num assunto muito complexo que, se ela não tiver dentro dela, em paz, em relação ao pai e mãe que ela teve, aquela infância que ela teve, se ela não tiver em paz com aquilo, ela não consegue prosperar na vida. Ela não consegue deslanchar. Porque, ok, enquanto você é criança, você fica na dependência ainda dos seus pais. Mas depois que você cresceu, o nosso inconsciente continua seguindo o mesmo referencial da infância. Então você continua fazendo hoje coisas para mostrar para aquela criança que você foi. Para você ver a importância do que ele está falando agora, eu fiz um curso faz muito tempo, né? Eu acho que do primeiro jornal ainda. Eu não lembro se foi em 2020. Do treinamento que você participou comigo? Foi em 2013. Então, para vocês verem, 2013. Se eu 13 te falar anos. uma coisa, ó, dá até um arrepiozinho mesmo. Quando a gente foi até no hotel lá de Guararema, né? Isso. Me abriu ali uma visão, sabe por quê? Eu tive esse mesmo bloqueio que ele está falando de familiar, porque meu pai trabalhava na São Paulo, ganhava bem. Minha mãe também teve o seu trabalho. Então a visão que eles passavam pra gente, ó, filhão, vai trabalhar, entra numa boa firma, casa, registro, carteira, mas nunca falavam pra gente, filho, faça o que você tem vontade, e aquilo eu vou te apoiar, e eu vou te ampliar. Então, lembra que a gente começou a fazer aquilo? Foi de arrepiar mesmo, porque é só quem faz isso daí que vai entender mesmo, e quem precisa também, como ele tá falando aqui agora, né? E abre uma mente mesmo, a gente se acredita, Preto, que depois desse curso que a gente fez lá, foi sábado e domingo, se não me engano, né? 2 dias. Pô, cara, a visão mudou totalmente diferente. E dali pra cá, mesmo quando eu caía, eu tinha força para levantar, para buscar e fazer outras coisas. Porque não é difícil você tentar empreender, assim, quer dizer, não é fácil. E eu acho que quando você consegue ter uma visão diferente, aquilo também te move. Porque há uma quebra de tabu, você quebra paradigmas, principalmente família, principalmente posição financeira, eu não tenho muita condição, ou eu não vou conseguir isso. Eu acho que tudo isso vocês conseguem transmitir essa segurança, essa afirmativa para a pessoa, né? Nesse caso, com esses novos treinamentos, eles seriam por um período de estágios, como que é? Eles são alguns módulos, porque ele é extremamente profundo e, vamos dizer, que causa um certo cansaço na pessoa. E aí nós separamos, pelo menos em 3 módulos. Mas isso, então, vamos supor, cada módulo seria um final de semana ou não? É um dia. Cada módulo é um dia. Olha aí, gente. É um dia de inteiro, experiência. Diversão. Não é uma palestra. Não, nós... É um... Explica um pouco para ver como que é, porque o público acho que vai nós falamos que é uma imersão, curioso. É uma imersão vivencial mesmo. Que a pessoa,
ela vai participar ativamente, ela não é exposta, ela não tem que levantar para falar nada, mas é um processo que acontece dentro dela e ela consegue, então, as dinâmicas todas são a nível inconsciente, estruturadas com uma base programática muito grande, e ela vai, então, ajustando dentro dela sem que ela perceba esses fatores emocionais, principalmente. Porque nós codificamos as nossas experiências através dos nossos pensamentos. Correto. Toda vez que você tem uma lembrança, existe uma imagem, existe uma emoção associada com ela. Quando você muda esse referencial em você, seja o som envolvido, seja a imagem que você tem, o sentimento que você sentia, que você teve naquele momento, quando você muda isso, você também muda como você reage a essa lembrança. E isso influencia tanto na parte profissional, o que eu acho que é melhor também, quanto a pessoal em relacionamentos, na verdade, que eu acho que isso você Então, abre, porque às vezes alguma quantos coisa dá relacionamentos em que a mulher está buscando no marido a figura do pai? certo. E aí, você já Então ouviu? ela se relaciona com o marido, mas ela tem uma projeção esperando que o marido faça por ela aquilo que o pai não fez. E aí tem tudo para dar errado, por quê? Porque ele é uma posição de marido, né? Quando a pessoa tem dentro dela, está mal resolvido o relacionamento dela, por exemplo, com a mãe, ela tende a projetar esse relacionamento na empresa. Ela vai trabalhar e ela vê, por exemplo, o interessante. chefe como pai e a empresa como mãe. E aí, como o inconsciente não tem idade, você pega, por Vai ter exemplo, uma uma pessoa de capacidade. 50 anos que teve 30 empregos e ele não consegue desenvolver. Com todo chefe ele tem problemas de relacionamento, ele sai de uma empresa e vai para outra e os problemas se repetem. Por quê? Porque ele está projetando no chefe a figura do pai, esperando que o chefe faça por ele aquilo que o pai não fez. E o chefe, ele tem uma meta para cumprir, ele tem uma organização para cuidar. Totalmente diferente, né? Então é muito difícil. Se você não resolver em você, nós passamos buscando fora respostas para aquilo que está dentro. E é engraçado que a gente se auto-pune ou a gente pune o empresário. Não, pô, o chefe Sim. deu certo, não, aquele lá, o horário não batia. A gente Exatamente. começa a arrumar argumentos, né, para justificar uma falha nossa que a gente não estava conseguindo lembrar Exatamente. disso daí. E agora, falando de visão sistêmica, eu não sei se também é a mesma coisa, mas o que ele quer, porque tem muito assunto aqui que eu não conheço, mas ele vai falando aqui, viu? A visão sistêmica tem tudo aquilo que não é visto, compreendido e colocado em ordem. Isso se repete, que é o que a gente estava falando agora? Sim, pelo seguinte, você só consegue ir até onde os seus pensamentos vão. Tem um momento que você chega no limite. E aí você muda, só que em qualquer lugar que você tiver, você só vai chegar até onde está o seu limite. Você chega num platô que você não consegue avançar. Quando isso vem de bloqueios emocionais, se torna um complicador. Por quê? A pessoa casa, separa e o próximo casamento tende a não dar certo pelos mesmos motivos. É verdade. Né? Existe um problema, quando se fala em sistêmico vem dizer a ideia do sistema familiar. Então, quando dentro de uma família existem alguns problemas, igual o avô era alcoólatra, era uma pessoa violenta e agredia, por exemplo, lá a avó. Os filhos daquele casal cresceram nesse ambiente. Então, das duas uma, ou ele tende a repetir, quando um desses filhos se casa, ele tende a repetir aquele comportamento do pai por uma lealdade à memória daquele pai. E a gente acha que está fazendo certo, mas na verdade não. Não, sem que ele perceba, ele passa. E aí tem uma coisa muito interessante nisso. Aquilo que a gente quer evitar, você se torna um espelho daquilo e passa a reproduzir aquele comportamento que você condena. Então são situações muito sensíveis que todos nós, em algum momento, são coisas que só faz bem. Você nunca vai participar de um treinamento e vai dizer assim, puxa, eu conheço tudo, eu quero participar de uma experiência para diminuir um pouco tudo que eu sei. Não, nunca vai ser dessa forma. A gente sempre aprende alguma coisa e acho que olhar com carinho para a nossa história, entender a importância do perdão,
entender a importância da gente compreender que as pessoas só nos dão aquilo que ela tem. Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente puxando, por exemplo, para os pais, muitas vezes as pessoas culpam, mas meu pai devia ter agido diferente comigo, minha mãe devia ter agido diferente. Mas será que eles receberam dos pais deles aquilo que você cobra? Porque se eles não tiveram carinho, não tiveram compreensão, eles não têm como passar adiante, porque eles também não receberam. Então, aí é o ponto que exige da gente uma certa maturidade para a gente saber lidar com esses nossos fantasmas, Correto. sabe? Sem que isso cause dor a ninguém. E uma pessoa feliz, ela vai ver o mundo de uma forma feliz, ela vai contribuir de uma outra forma. Eu acho que você pode dizer para que é um curso ou é uma palestra? É uma experiência, Uma experiência. é um treinamento. Então, essa experiência que você fala, às vezes eu fiz um comparativo assim, porque eu também já fui evangélico, hoje eu sou espírita, assim, entendeu? Mas eu acho que muitas vezes vamos supor, a gente vai na igreja no momento que a gente está ali com várias tribulações, vai lá, vai ouvir uma palavra, ou a gente vai em algum um culto, ou você vai procurar uma pessoa, vamos dizer, cartomante, mas muitas vezes a gente poderia pensar em voltar a como você falou que é? Uma evolução, para ela poder pensar nisso, porque muitas vezes, vamos supor, você vai um exemplo, você vai numa igreja, você ouve a palavra, você fica confortável. Mas muitas vezes, como você falou agora, são fatores também que estão dentro de família. Então, eu acho que sim, isso aí é independente de religião, na verdade, ela vai abrir a mente. A religião vai que eu cuidar quero de você colocar, do seu né? lado Independente espiritual. de religião. E é muito importante. A religião vai te dar um alento espiritual, norte, seja né, cara? qualquer uma delas. Só que isso que nós estamos falando são fatores emocionais. Isso, é isso que eu quero E falar. estão em áreas diferentes. O que acontece muitas vezes é que a pessoa vai atrás de um refúgio na parte espiritual. E é como se você pegasse uma bola e você afunda essa bola na piscina. E a pressão ali é tão grande que a hora que você bobear, aquilo vai saltar. Por quê? Porque você está mascarando algo, não está resolvendo. Então, eu acho que todos deviam cuidar de si. E o cuidar de si é se permitir ter esse cuidado mesmo. Por exemplo, vai participar de uma sessão de uma massagem, vai participar de repente, uma terapia, se dedica um tempo para fazer aquilo que você gosta, porque senão nós passamos a vida só cuidando dos outros e dos compromissos e esquecemos do nosso, que é, em primeiro lugar, sabe a máscara de oxigênio do avião? Então, a primeira coisa quando você vai embarcar, o que a aeromoça te fala é: coloca primeiro a máscara em você, se caso precisar, para depois você ajudar o outro. Na vida é assim. A gente tem que dar um tempo para se dedicar para nós, para depois que a gente possa cuidar dos outros. Isso é verdade. E dentro de todas essas apresentações que você está fazendo aí, que você está falando para o público agora, a gente depois eu vou ver se não está tudo misturado, né? Porque às vezes eu vou falando aqui umas coisas como esse método sábio sistêmico. Quais os benefícios que ele traz? E o método sábio sistêmico, ele é o mesmo desses três que a gente falou, sobre constelação familiar, visão sistêmica? Eles estão envolvidos. Engloba tudo. O método foi uma coisa que eu criei de acordo com a experiência que eu tive durante esses 13 anos de treinador comportamental. Então, além de toda a parte da PNL, da hipnose clínica... Vai abrir aquelas 5 chaves que você falou. Isso. Então, o método, ele vai cuidar da nossa programação mental e como que nós enxergamos o nosso sistema familiar. Então, as leis sistêmicas, que é baseado, são 3 leis principais. A constelação familiar, ela vem de uma observação feita por Bert Hellinger. Então, ele foi o criador disso, mas ele diz que ele não criou a constelação. Ele observou como que as dinâmicas aconteciam, né? Então, dentro das famílias, existe o pertencimento, existe a hierarquia e existe a troca nas relações. São 3 leis que, se você obedecer, sua vida entra em ordem e você passa, então, a fluir. Quando alguma dessas coisas estão em desordem, o seu sistema
vai Bloquear. causar um desequilíbrio Uhum. e as pessoas passam então a ter desarmonia em razão disso. Esse curso que você falou que é um dia. Quantas pessoas seria esse grupo? 12, 15? Ou... Nós fazemos em média de 30 a 50 pessoas Caramba, esse 150 pessoas, treinamento. então dá para ir todo mundo e vai É ficar lá no porque fundo. Eu o quero que ficar é, no fundo, para ninguém me ver, porque a gente sempre fala isso. sim, o que é diferente no nosso é que num processo em grupo, as dinâmicas elas acontecem de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais profunda. Depois que ela equilibrou alguns pilares principais, se ela sentir a necessidade, ela pode procurar um constelador de sua confiança e aí ela vai resolver algumas questões pontuais. Correto. Entendeu? Mas no treinamento é para a pessoa tomar consciência dessas leis de diversas formas, como que ela tem vivido de acordo com essas leis, o que ela deveria fazer para isso se equilibrar, e aí é feito então todas essas dinâmicas de reconciliação interna. Olha que bacana, hein? Bom, a gente tem mais algumas perguntas, mas eu vou fazer os agradecimentos dos pessoal que estão participando do nosso programa ao vivo. Muito obrigado, viu? Carlos Bandeira, boa noite, Saulo. Boa noite, Agenor. Adriano Melo está assistindo. Obrigado, Adriano, pela participação. Adriano Melo você não conhece. Durval Bonatelli. Obrigado, Durval. Durval ele é jogador de basquete. Eu sempre falo isso, porque ele é um cara top de 2,10 m, eu acho. 1,7 m, sei lá. Sempre ele participa do nosso programa, que ele acha que são as coisas assim, que a gente vê com o tema. É um tema que é pertinente, às vezes, para um, para outro, né? E esse aqui, pelo menos, isso aqui está sendo excelente. Tem umas perguntinhas meia doidas aqui que eu vou perguntar aí, viu? Vou falar para você também. Marcos Torres está assistindo aqui. Marcos Torres de Campinas. Obrigado, Marcos Torres. Mauro Vilela, boa noite, meu amigão. Mauro Vilela, Praia Grande, tá vendo aí, ó? Obrigado aí, Praia Grande aqui também. Sidney Pereira. Esse daí é meu irmão. E tem uma perguntinha dele aqui, hein? Hoje ele é o gerente de banco, mas eu vou falar rapidinho para ninguém ouvir. Do trabalho dele. Mas que essa, como você falou, não sei se é a constelação familiar, é que ela influencia entre os irmãos também. Influencia. Tem aquele que, eu não posso, sei lá, vou me sobressair com o Agenor, mas o Agenor, sei lá, ele vai trabalhar numa indústria, uma coisa, eu já estou montando meus negócios. Isso influencia entre os irmãos também? Existe, quando nós falamos do pertencimento, hierarquia e troca, a hierarquia significa o seguinte: os que chegaram antes são tidos como grandes, os que chegaram depois são tidos como pequenos. Então, ou seja, os nossos pais sempre serão maiores do que nós. E nos irmãos, o filho mais velho, ele tem uma precedência em relação ao filho mais novo. Veja, não existe hierarquia, mas existe uma precedência. Geralmente o filho mais velho, ele carrega um pouco mais de peso do que os outros. O filho mais velho pegou pais que nunca tinham Já bem sido que falou pais. mais velho, normalmente fala o caçula. Então, ele sofre também. o filho mais velho, em todos é o que mais sofre. E o filho caçula, geralmente, é o que recebe mais amor. Por quê? Isso é verdade. Porque os filhos mais velhos foram criados por pais que não tinham experiência de ser pais. Estavam todos aprendendo ali. Sim, E num momento de vida que estão, de repente, lutando para poder sobreviver, criar família, ter conquistas, conquistar uma casa. É a preocupação normal de todas as famílias. E o filho mais novo já pegam pais que já têm um pouco mais de experiência. E aí, quando você ocupa um lugar que não é seu, isso se torna um peso. Imagina que aquela pessoa que passa a ser pai dos seus pais. Os pais ficaram um pouco mais velhos e agora ela é que está dizendo o que os pais devem comer, o que os pais devem fazer. Os pais tentam fazer algo, ela critica. Então, num nível, é como se ela estivesse se sentindo agora na obrigação de ser pais. Ela é pai do pai ou pai da mãe. Então, existe uma inversão. Nós temos que deixar os nossos pais com a posição que eles ocupam e a gente se colocar no lugar de filho. Porque senão às vezes a gente faz algumas coisas meio mental com relação à família que eu vou falar pesa, viu? Pensa, quando você ocupa um lugar que não é seu, fica pesado demais e é difícil de você se manter ali. Porque quando você ocupa o seu espaço, porque todos nós temos um lugar no mundo. O grande problema é quando você passa a ocupar um lugar que não é seu. Quando você ocupa o seu lugar, a coisa flui,
é leve, é gostoso, traz felicidade. Quando você carrega, por exemplo, quando existe essa inversão, um filho mais novo passa a ser, por exemplo, como se fosse um filho mais velho, e a lei sistêmica ela é um tanto rígida quanto a isso. São somente 3 leis, mas são leis inegociáveis. Quando você descumpre, você causa um desequilíbrio no seu sistema. Isso é muito bacana, viu? Agora aqui, ó, eu mudei um pouco pro YouTube também. É que tem mais algumas pessoas que elas não vão aparecendo aqui, mas o Osmar Ribeiro tá dando boa noite aqui. Obrigado, viu, Osmar Ribeiro, pela participação aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui mais aqui nos outros grupos, senão depois o pessoal fica falando, pô, Saulo, eu falei lá, passou, você não falou nada. Rubens dos Dias, nosso amigo lá. Obrigado, viu, Rubens, por estar participando aqui também. Deixa eu ver quem que é aqui, porque... Ah, o Matheus. O Matheus também, ele... Não lembro agora o sobrenome dele. Foi o rapaz que fez uma viagem daqui até o Espírito Santo com a bicicleta de bambu, que saiu lá no coisa, dando aqui. Que legal. Boa noite, meu amigo. Obrigado, viu, Matheus, por participação. Summer Buer, Dr. Summer também, fisioterapeuta, sempre participa aí. Tem aqui a clínica dele também. Era para vir dele também, mas ele não passou. Mas logo vem. Caco, o Caco Bagheroli. O Caco você conhece também, muita gente boa também. O Caco, obrigado, viu, Caco? Sempre participando aí com a gente. Eu acho que é bacana isso aí. Como a gente fala, o assunto, Freitas, às vezes as pessoas podem conhecer aqui. Depois você pode entrar, você pode responder, pode pôr o número também aqui, tá? E muitas vezes a gente tem a visão do pessoal que está acompanhando hoje, mas do outro, por causa do trabalho, vamos ver amanhã, vamos ver depois. Sim. Então você pode, sabe, sempre estar ali respondendo ali. Legal. Vamos aqui agora falar mais da hipnoterapia, né? Essa daqui eu acho que é boa. Ela contribui para o aprimoramento humano? Totalmente. Que é a terapia, terapia por hipnose, é isso? Isso. A hipnose, ela sempre fez parte da nossa vida. Muito. É que o problema, houve um momento que começaram a usar a hipnose como hipnose de palco. E aí o que aconteceu? As pessoas viam lá alguém comendo uma cebola, imaginando que aquilo fosse uma maçã, ou imitando uma galinha. Ou seja, menosprezaram o potencial que a hipnose tem. A anestesia foi descoberta na humanidade por volta de 1940. Como que se fazia antes de ter a anestesia? Porque os processos cirúrgicos sempre existiram. Então, os médicos da época tinham que desenvolver um método de que a pessoa ficasse num certo relaxamento para que ela pudesse, por exemplo, você imagina, na época medieval, a pessoa caía de um cavalo, quebrava a perna, ficava coxa, tinha que fazer amputações na época da guerra, por exemplo, como que a pessoa suportava a dor. Então, naturalmente, de uma forma instintiva, foram aprendendo a lidar com isso. Depois da anestesia, aquilo meio que se desfez, porque você deixa a pessoa ali adormecida e pronto. Correto. Mas, e quando a parte é comportamental? Porque, veja, o ser humano não é só corpo. Pelo estudo da física contemporânea, da física de Isaac Newton, né? Tudo é visto somente pelo físico. Só que o ser humano é um ser complexo, que nós somos também o nosso emocional, o nosso mental e o nosso espiritual. Tratar de um ser humano de uma forma completa é compreender todas essas áreas, todos esses fatores. E a hipnose entra nisso. Por exemplo... Mas não tem regressão não, né? Ou é regressão a hipnose? Não, ela também pode ser usada para esse fim. Tudo depende do motivo que a pessoa... Por que ele quer vasculhar alguma coisa aí tal do passado. Mas na parte comportamental... ajuda. Na parte comportamental, pega uma pessoa, por exemplo, que tem medo de elevador. Isso, claustro, né? Quanto de prejuízo que ele pode ter na vida dele por causa disso? E se ele arrumar um emprego que ele tenha que entrar no elevador para subir 20 andares? A empresa que ele vai trabalhar está no 20º andar. Aí vai. Então, tudo bem, nos primeiros dias ele sobe e desce de escada. E depois? Quanto que, para as pessoas que não têm essa limitação, se torna muito fácil, né? Hábitos indesejáveis, como, por exemplo, obesidade,
né? O comer compulsivamente, hábito de fumar, hábito de beber. Tudo isso está ligado com a parte comportamental. E a hipnose pode ajudar. O Até o resultado cara que é quer parar de fumar esse negócio, consegue? consegue. Sem precisar ficar Porque em apelando com todos esses medicamento. vícios existe um ganho secundário. O que é o ganho secundário? Ela sabe que aquilo vai fazer mal para ela. Mas o prazer momentâneo que ela tem é muito maior. Então ela pensa assim: ah, eu vou fazer isso agora, porque quando eu ficar velho, lá na frente eu cuido disso. Mas ela não percebe que ela está construindo uma jornada para chegar até lá na frente. E muitas vezes, quando chega lá, ela já tem um problema muito maior para Eu ia resolver. falar, quando chega lá, a gente já está naquele estado. Então, o prazer que ela busca hoje é muito menor do que o problema que ela vai enfrentar no futuro. E muitas vezes é uma inversão. Então, esse ganho secundário precisa a mente inconsciente compreender e, de repente, substituir uma coisa por outra. É um processo fantástico. Júnior, é assim, às vezes você está falando umas coisas que eu fico pensando mesmo. Justamente porque esse tema ele envolve muitas pessoas, que eu acho que é interessante até para vocês, viu? E a gente ainda, vou deixar depois o endereço, não sei se você atende aqui em Suzano, Ito ou é em Mogi, é feito em Suzano? Em Suzano também. Então, a gente vamos passar isso aí, porque tem um pessoal aqui que, como eu falei, às vezes é um assunto que a gente não conhece, mas que a população também se interessa. Porque quando seria a base de cálculo? 80% da população tem esses problemas, que a gente dificuldade da gente conseguir desmembrar alguma coisa de família. Você tem alguma base de porcentagem? 60%? Olha, para quem eu não nunca sei. cuidou, Eu acho que é muito, eu acho que para é quem muita nunca gente. cuidou, praticamente Não, eu todos acho que é têm. muita gente, Sim, cara. todos têm. E falando da parte da constelação, uma sabedoria que ela traz é que você pode, por exemplo, sofrer efeitos do que vinha da época da geração do seu avô. Coisas do seu avô pode ainda refletir, porque os seus avós passaram para os seus pais, e os seus pais passaram para você e seus irmãos. Só que se torna uma dinâmica invisível bloqueio vindo dentro de do seu gerações. sistema. Exatamente. E aí você consegue, através desse seu, da aplicação do seu trabalho, que seria como que seria mesmo? Eu estou tentando achar a palavra certa sobre. Tem a constelação familiar numa sessão individual, Certo. que ela pode ser Individual tanto você em faz grupo, também? Não, em grupo? tem a sessão que pode ser feita individual. Hoje Olha que bacana, hein? tem tanto em Ou grupo, no grupo, como você falou, né? a constelação feita por pessoas, por integrantes, ou feita por bonecos. Porque tudo aquilo é apenas uma representação do que o sistema está trazendo, né? E no meu caso, o que eu tenho é o chave sistêmica, que é uma imersão em grupo que vai alinhar esses fatores Eu da acho vida que da do pessoa. grupo a gente consegue até soltar um pouco mais, porque como você falou também individual, às vezes ele é bom quando essa pessoa é muito tímida, né? Isso. E ela não quer tratar, e ali eu vou conseguir entender melhor, ninguém vai ficar sabendo, mas quando vai no grupo também tem uma participação de um outro, você interage, tudo vai ajudando, tudo vai Tudo somando, vai né? ajudando. Muito bacana isso. Agora vamos falar aqui sobre ser terapeuta licenciado pela CRT Sinter. Sim, sim. O que seria isso para você? Então, o SIND é o Sindicato dos Terapeutas, eu faço parte Terapeuta. desde Não, o 2012. CRT eu sei que era o sindicato, mas o Sinter é o quê? A mesma coisa? O Sindicato é tudo terapeuta. uma coisa só. Porque eu baixei a coisa lá, É, que era é conselho, né? o Conselho Regional de Regional de Terapeuta, terapeutas, né? isso. Essa é a licença do profissional qualificado que ele Ah, mostra agora entendi, não, que eu busquei teve lá para ver. uma formação, que tem pessoas que Tem participam só reconhecimento, de isso é um, importantíssimo, viu, gente? não menosprezando, mas tem gente que tem uma formação muito rasa, né? Ele fez um cursinho de fim de semana e já acha que ele já tem uma habilidade e tal. É. Não que seja, é que qualquer área que a gente se propõe a estudar, o estudo é constante, o estudo vai se atualizando, né? Certo. E aí o Cint, ele faz essa regulamentação, né, dos terapeutas licenciados. Olha, deixa eu só passar mais um recado aqui do pessoal. William Oliveira, boa noite, excelente palestra. Janaína Correia, ela pergunta que é o seguinte: família que tem só mulheres, e essa você sabe qual que é, que ela briga. Como que a pessoa consegue. Família que tem só mulheres, como a pessoa consegue se desenvolver num ambiente feminino? Porque ali, na verdade, são
vamos supor, 4 pessoas, são 3 mulheres mais a mãe. Ou são 4, são 5 pessoas, 5 mulheres, né? E no caso de um homem. Então, acho que a demanda ali já seria mais do feminino quanto do masculino, né? É Janaína, né? Janaína Correia. Para você ver como que é interessante. Boa noite, Janaína. Como que é interessante essa questão das dinâmicas, que cada família tem um perfil, né? Na vida, tudo é o equilíbrio. Então, nós temos que buscar tanto o feminino da nossa mãe, que vem a parte mais amorosa, como a parte mais de cuidado, como também o masculino do pai. E esse masculino do pai independe se a pessoa foi criada pelo pai. Porque ela pode não ter convivência e é difícil você amar aquele que você não conviveu. Porém, ela foi gerada por um homem e por uma mulher. Sim. E mesmo aquele homem, ele tem uma história, ele tem uma força. Então, para a gente ir para o mundo, para a gente desenvolver, a gente precisa dos dois. Tanto da parte feminina como da parte masculina. Se for somente um lado como você precisa do positivo, negativo e o neutro. Tem mulher que ela se apega mais ao pai, ou outras elas se apegam mais à mãe. Isso. Mas os dois são importantes. Sim. E a constelação, ela tem uma dinâmica muito específica. Por exemplo, pessoas que não tiveram convivência com os pais, com um pai ou com outro, ela vai viver de uma forma triste a vida inteira, se sentindo rejeitada. É aí onde entra a importância da constelação. Olha que importante, hein? Sabe? Pessoas que foram adotadas. Ela pertence a um outro sistema familiar, que não é o sistema da família que a criou. É verdade, eu também não tinha pensado nessa hipótese. E aí a pessoa, muitas vezes, muda um pouco, ela precisa pedir permissão para o seu sistema, para o sistema da família que ela está entrando, e também para o sistema da família que ela biologicamente nasceu. Então existem questões que são complexas que por muito tempo a gente deixa de olhar para que aquilo pare de trazer dor. Mas existe um momento que você tem que enfrentar. Que nem uma dificuldade quando casal perde um membro da família, vamos supor, o pai ou a mãe, aí tem aquela dificuldade entre a mãe, vamos supor, a mãe está criando os filhos ou o pai está criando os filhos, isso também gera ali na cabeça daquela pessoa uma perda e uma incapacidade para construir alguma coisa, não? Porque a gente vê dificuldade nisso daí também, não é? Sim, teve pessoas, por exemplo, que nem parece que nada mais faz sentido. Sim, pessoas que, por exemplo, tiveram que crescer antes da hora. Alguma dinâmica na família, a morte de alguém ou dificuldades financeiras. A criança teve que muito cedo deixar de estudar ou estudar e trabalhar para ajudar a trazer um sustento para a família. Os filhos mais velhos, os irmãos mais velhos, acaba de repente sendo... Os pais vão trabalhar e o filho mais velho fica em casa para cuidar dos irmãos como se fossem seus filhos, né? Isso tudo vai causando um desequilíbrio no sistema. Que na verdade ela não viveu a vida que ela teria que viver. Ela não viveu aquela fase que ela deveria viver. Um corte que a pessoa teve que amadurecer muito mais rápido. Sim. E daquela forma, como a gente fala, sem ter sem seguir um padrão, né? Eu acho que a pessoa, quando ela tem essa perda, tudo que ela tem que tá fazendo para a família, não estava preparado para isso. Eu acho que é isso que veio o bloqueio maior. Eu lembro que na faculdade a gente aprendeu isso daí também. Uma coisa interessante, Saulo, que é a aceitação. A primeira pessoa a gente sofre quando começa a pensar que a vida deveria ter sido de uma forma diferente. Mas isso sempre acontece. A gente mais poesia, a gente fala assim, exatamente. Fica. Mas os meus pais deveriam ter feito isso por mim e não fizeram. Eu tive menos oportunidade na vida do que outras pessoas. A aceitação é receber, tomar a vida do jeito que ela se apresenta, com o máximo de potencial que ela tiver, e a partir daí você vai atrás das suas conquistas. Você não é obrigado a viver da forma como você vive hoje se aquilo não for bom para você. Mas você toma aquilo tudo que você tem hoje e daqui você tenta fazer uma coisa melhor. São coisas interessantes que fala que a gente realmente para pensar, eu tenho certeza. Que aí estamos falando assim um pouco por cima, um catálogo, mas que isso vai abrir mesmo para você pensar no que você possa estar entrando em contato com
O Agenor, o Agelife, é isso também? Até se você permitir, eu ia pedir para eles Não, mas sim, seguirem, mas eu quero. acompanhar a gente nas redes sociais. Tem o Instituto Agelife Pode passar também. e tem o meu pessoal, que é o Agenor Filho ou Agenor de Freitas Filho. De qualquer forma, é a mesma página. Lá Eu acompanho, hein? E é bom, hein? Lá todos os dias eu coloco, por exemplo, uma frase sistêmica, um assunto para a pessoa refletir sobre legal, isso. Viu, cara? Aquela coisa para a gente pensar mesmo. Faz pensar. E ali a pessoa também pode acompanhar para saber a data e se inscrever quando nós formos fazer os nossos próximos treinamentos. Vai ser uma alegria muito grande receber você. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Como o Agenor falou, às vezes a pessoa fica um pouco com receio para entrar em contato, mas você pode ir lá da sua casa, ou pode conversar com você direto lá, Sim. vai fazer suas perguntas, vai se interessar mais aqui também, né? Bom, vamos dar continuidade aí. Quais práticas ou hábitos você recomenda para quem deseja iniciar uma jornada de autoconhecimento e transformação pessoal? Essa pergunta eu acho que pode ser boa, hein? Agora foi bem profundão, hein? Olha, O que você acha que essa pessoa precisa? Um hábito, quer dizer, eu não vou falar um hábito, porque um hábito seria uma coisa constante, né? Mas, sei lá, algo que pudesse ser bom para ajudar. olha, tem várias formas. Tudo que nós fazemos e vem trazer uma evolução, se você comprar um livro, por exemplo, você vai aprender algo que você não sabia antes. O livro né? é uma viagem. Né? Mas algo que eu acho muito bacana é a gente estimular o nosso potencial. Porque só estimulando você consegue se colocar num ambiente que vai te levar além. A nossa rotina nos coloca numa situação confortável. A gente vive numa zona de conforto, mas muitas das coisas que a gente quer conquistar, às vezes está além daquilo. Cara, vou te falar. Se nós já tivéssemos todas as ferramentas que a gente precisa para conquistar o que a gente quer, a gente já teria conquistado. Isso é verdade. E muitas vezes não é apenas a questão do conhecimento. Você pode fazer uma faculdade, estudar todos os livros, se aperfeiçoar, e você vai se tornar um profundo conhecedor de uma área específica. Então. A partir daí, para você se relacionar com o mundo, totalmente diferente. É verdade. Então, eu acho que não tem uma fórmula única. Eu acho que a pessoa se manter sempre buscando evoluir, buscando conhecer. Esse curso que você dá também, ele vai muito voltado à área empresarial, não? Ou mais... Os que mais procuram são os empresários, porque eles percebem que ele tem um objetivo, ele quer chegar até lá, mas ele vê que falta uma ponte, falta uma conexão. E às vezes as pessoas, vamos dizer, que não são da área corporativa, não são da área empresarial, ele meio que vive num conformismo, porque ele acha que dentro daquela limitação ele não consegue enxergar muito além de onde ele está. E quem é empreendedor é justamente o contrário. Ele já tem vários projetos, já vai indo e vai fazendo, e vai empreendendo, e às vezes a coisa vai dando certo. Porque ele descobriu que a superação faz com que ele avance. E algumas pessoas deixam de buscar essa superação, porque ele se conforma dentro ali de um platô, ele entra num nível e passa uma vida inteira dentro daquele nível. Eu acho que poderia até dizer assim, que eu já conheço algumas pessoas, eu não vou nem citar nomes, nem preciso também, mas que ele conseguiu sim chegar lá no patamar top de linha dele de empresário, mas ele não conseguia lidar com as pessoas. E será que seria um bloqueio pessoal ou era um bloqueio... Então, o bacana da gente se desenvolver como pessoas é que um dia nós vamos nos aposentar. Coisa, como a gente falou há pouco, e não ser muito nem outro, né? De que adianta uma pessoa ter muito dinheiro, ela consegue um sucesso financeiro e ela vive separada dos filhos? Ela faz uma viagem sozinha, ela tem um relacionamento ruim, né? Ela tem vários casamentos que faliram. Não dá certo, né? Então, assim, o fato da pessoa ter dinheiro não significa que ela seja uma boa pessoa, uma pessoa tosca. Ela consegue mirar um projeto, ela consegue mirar uma empresa, ela consegue levar essa empresa, mas ele não consegue lidar com o ser humano. Então, aí é onde vem o nosso desenvolvimento como pessoa. Cuidado. A minha esposa sempre fala uma coisa interessante. A pessoa que está bem com ela não enche o saco de ninguém. Isso é. Sabe? Tem gente que acorda o dia para estragar o plano do outro. Está sempre preocupado em prejudicar o outro e deixa de cuidar da própria vida. Está satisfeito com o que está acontecendo com ele e ele espera no outro. Sim, então, eu acho que as bazelas dele, né? Se foca em fazer uma vida bem vivida, uma vida feliz.
Isso começa resolvendo dentro de você. Quando você está bem com aquilo que você foi, quando o seu passado não te incomoda, você tem permissão para seguir para o seu futuro. Existem pessoas que ficam lamentando que é por causa da vida que eu tive. Ok, o único momento que nós temos na vida é o agora. Quando o futuro chegar, ele também vai se apresentar para a gente como se fosse o momento do agora, né? Perfeito. Então, olha, vamos tentar esquecer aquilo que passou, vamos aproveitar o que teve de bom e vamos agora, na mão, assumir a responsabilidade que a nossa vida depende da gente. E é muito importante isso daí, porque na verdade a gente abre frente, abre caminho, né? Porque toda uma geração está mudando e a gente também tem que mudar. A gente não pode enraizar numa situação e ficar aquela vida inteira, entendeu? Agora, Exatamente. além de tudo que a gente já está falando aqui, olha que coisa bacana. A Genor, eu chamo de Frei porque eu posso. A Genor é escritor também, hein? Eu não lembro se eu recebi um livro seu, mas começou por ali, mas aí eu vou fazer a pergunta aqui, a gente vai ver isso aí. Quais temas que você mais gosta de abordar e que a mensagem que você busca transmitir através dos seus livros? Aquele primeiro que eu recebi era o quê? Foi um bem pequenininho, foi nesse curso, de lá eu tenho até hoje. Eu tenho dois livros escritos e publicados. Mas quantos livros você tem, então? Eu tenho 2 livros escritos e publicados, Uhum. Tem um que é bonito, aquele primeiro, hein? Sim, é legal. Eu acho que é um caminho natural daquele que gosta de ler. Dentro desse caminho seu também? Sim, eu sou um leitor... A vontade de escrever foi? Eu sou um leitor voraz. Sempre gostei muito de livro. Na minha casa e no meu escritório, eu tenho uma parede toda repleta de livros lidos. E gosto muito, leio vários livros ao mesmo tempo. E chega um momento que você, de acordo com a sua missão de vida, você quer passar para alguém aquilo que... Porque o conhecimento guardado não gera resultado, não gera efeito. Aí você chega no momento que você quer compartilhar aquilo que deu certo para você. E eu acho que as pessoas, às vezes, quem não gosta de ler, que diferença que existe entre um analfabeto e uma pessoa que não gosta de ler? Quem sabe ler e escrever e não lê, não está exercitando o conhecimento que ele tem. Agora, existem livros, por exemplo, que a pessoa vai ter dentro de algumas páginas a experiência que alguém levou uma vida inteira para conquistar. Se eu pudesse indicar para alguém um livro, além do meu próprio, tem um livro que chama A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Napoleão Hill. Eu tenho certeza que a pessoa que começar a ler, e outra, não é um livro tão simples, ele deve ter mais ou menos umas 800 páginas, é um livro desse tamanho. Não, eu acho que eu li um do Napoleão Hill, mas se eu não me engano... Ele tem vários livros, tem vários, então. Vários. Mas esse, A Lei do Triunfo, ele levou 25 anos estudando as pessoas de maior sucesso do mundo para buscar qual que é o fator que existe semelhante entre as pessoas que saíram do nada e conseguiram um grande sucesso. Ele deu muitos exemplos ali. É fantástico. Principalmente da visão, né? Daqueles amigos que falam, não vai dar certo, não faz isso. Aí quando você vai vencendo. É como, se eu não me engano, teve aquele da tartaruguinha também, que todo mundo cada um põe um tipo de animalzinho. Tartaruguinha surda. Foi passando, chegou lá no topo, né, cara? Exato. Ninguém acreditava. Que posso falar também? Como que a gente fala que quando a gente quer dar esse exemplo, ele tem aquele nome. A metáfora, não? Isso, metáfora. Tem uma boa nessa daí dentro dessa sua prática, uma metáfora boa voltada a esse desconhecimento que não busca, ou vai. Lembra alguma coisa bom? Sim, por exemplo, a própria águia, né? Dizem que existia uma águia que foi criada como galinhas. Então essa aí é boa também. Né? Então, a diferença que tem é que uma águia, por mais que ela seja criada como uma galinha, ela nunca vai ser uma galinha. Porque ela tem o espírito de águia. Uma das melhores metáforas que eu li também. Ela tem o espírito de águia. E aí todos nós temos um potencial adormecido. Só que é a mesma coisa de você pegar, por exemplo, uma semente e deixar aquela semente guardada num cofre por 50 anos. Se você não der para ela elementos para que ela se desenvolva, que, por exemplo, germinar, você coloca ela na terra, no escuro, com água, se ela não sofrer aquele processo, ela nunca vai
estourar a semente e virar uma planta, virar uma árvore. O nosso potencial é assim. Se a gente não estimular o nosso potencial, a gente nunca vai desenvolver. né? E o nosso inconsciente, ele é fantástico. Ele é capaz de desenvolver todas as É verdade coisas, que, como dizem, só usa 10%, né, da nossa capacidade ou mental, menos. quando- Tudo o que a gente quer desenvolver, nós temos o potencial. Só que é um potencial latente, é um potencial que está Ele tá ali, prestes né? a acontecer. Mas Só a pessoa aflorar. tem que se ir desenvolvendo isso. Deixa eu só dar mais um agradecimento aqui à doutora Margarida Mesquita, que você conheça Um também. grande abraço. É verdade. Quem está bem, torce pela vitória do próximo. Obrigado, viu, doutor? Sempre participando. E também ela vai estar voltando aqui de novo agora, acho que mês que vem. Está agendado aqui. Obrigado mesmo, viu? Tá dando parabéns aí, boa noite aí para o Obrigado, Norte boa noite a Freitas. todos. Qual mensagem central você busca transmitir nos seus livros? Olha, eu busco transmitir uma positividade, mas de uma forma que ela consiga compreender que Claro. uma coisa que fez muita diferença na minha vida foi quando eu aprendi que o nosso pensamento se transforma em realidade, É verdade. por mais que a gente não perceba. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele vai nos destacar aquilo que a gente está buscando. Se você só fica pensando em coisas tristes, naquilo que passou, naquilo que você No sofreu, passado com o retrovisor, no caso, né? você vai sempre ter mais do mesmo. E aquilo leva a pessoa a ter, a ouvir uma música melancólica, ela vai entrando numa numa simbiose, sabe? Agora, quando ela vai buscando criar o futuro, imaginando o futuro que ela quer, você vai dando para sua mente um direcionamento de onde ela deve te levar. Quando você não imagina o futuro, a única coisa que te resta é o presente. Então, muitas vezes, a pessoa não sai do lugar porque ela não tem um objetivo, ela não tem um foco para onde ir. Quando você começa a imaginar aquilo que você quer criar e passa então a desenvolver isso um pouquinho todos os dias, imagina, a maior catedral que existe, a maior construção que existe, começou com o primeiro tijolo. Mas a constância te leva longe, né? Estar no caminho certo, no caminho para onde a sua vida vai te levar, e quando chegar lá na frente você se sentir feliz com aquilo, é mais importante você estar no caminho certo do que a velocidade. Porque a questão não é você fazer as coisas rapidamente. Chegar lá, então, mas é o caminho, é a trajetória. Daquilo que É a vai trajetória, aprender exatamente. Ele é bacana, eu falei de bastante coisa legal aqui. Ô, Junior, a gente já passou, como que eu te falei, tá chegando aqui quase 1h10 já. A gente fala, mas era para ter mais, 1h30, mais tempo. Deixa eu ver mais um aqui, um agradecimento, senão depois o pessoal vai brigar comigo aqui. E deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Não, isso aqui foi lá outra coisa. Bom, vamos finalizar então. Quais os seus próximos projetos e os sonhos que gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes? Profundo, hein? Profundo. Projetos eu tenho vários nas empresas, tal. Agora o que eu estou envolvido é com o método chave sistêmica, que eu tenho certeza que vai ser um modo como eu posso contribuir com o conhecimento que eu tive para levar um pouco de felicidade para as pessoas. Eu acho que aquele que tem algo que possa ser útil seria um egoísmo ele guardar só para ele, né? E quem sabe no futuro as pessoas que estão nos vendo agora possam participar com a gente e também desfrutar dessa experiência. Quando seria o próximo curso? Já tem data para passar? Não tem uma data ainda definida. Quero fazer agora nesse segundo semestre, porque quando você pega um dia de treinamento, são várias dinâmicas que têm que estar alinhavadas para que a pessoa saia diferente de quando ela chegou. Isso é verdade. Quando chegou, ela vai ser Essa outra é pessoa. a entrega. Ele sai mesmo. E é muito profundo, porque sai mesmo, cara. É emocionante. Eu digo isso porque essa imersão que eu ainda estou fazendo, primeiro tem que fazer um sentido para mim. Eu vou colocar na prática para testar com algumas pessoas que funciona, para depois levar para o público. Então nós estamos nesse momento de laboratório agora, desenvolvendo isso, e acredito que no segundo semestre essa experiência já está vai pronta. fazer pelo Insta que você passou, Instituto né? AGLife, Se ela acompanhar o Instituto AGLife ou a minha página pessoal,
a Genor Pode Filho, acompanhar, viu? ela vai ter ali informações e vai ser muito bacana se ela Tipo, mas acho que compartilhar ela o vai que fazer uma nós vez falamos só, aqui. ou se ela gostou, ela pode fazer mais vezes. Não, pode fazer mais vezes. Hum, Do chave sistêmica, são 3 principais coisas que ela vai resolver. Relacionamento familiar, o relacionamento com outras pessoas e a visão sobre a prosperidade. A prosperidade é importante para nós, né? Porque tá difícil, né? Então, muitas pessoas não entendem o seguinte. Eu acho que às vezes o dinheiro que muda tudo também não. Então, Uma situação melhor ia mudar a minha vida, então. Às vezes a gente pensa nisso também, né? você sabia que, e as pessoas podem procurar aí no Google que ela vai ter o número exato. 93% das pessoas que ganharam na loteria, depois de 10 Isso é anos, verdade. estão mais pobres do que antes delas Perderam ganharem. em pouco tempo, porque eu não estava preparado para. Porque a questão do dinheiro não é quantidade, é a pessoa saber gerar riqueza. Ela pode começar do zero, ela pode começar do zero e conquistar uma grande prosperidade. E ainda que ela tenha um revés na vida e perca tudo, ela consegue novamente trilhar o caminho, começar do zero e gerar de novo a prosperidade. Pode ter, por exemplo, aquele da Globo, que começou com um nome. Sim, o Roberto Marinho? Sem ter pouco. Mas o próprio disso, se você vê a trajetória do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Mesma coisa também. E ele é uma pessoa que ele tem um pensamento bilionário. Ah, isso é verdade. Eu estive agora há um mês em Nova York e fui no prédio dele na Quinta Avenida, o Trump Tower. É uma coisa impressionante o que o cara conseguiu conquistar. Eu assisti esse dia uma, como é que fala, uma biografia da Melanie, né, que é a esposa dele, também Sim. lá no hotel dele, Trump, meu Deus do céu. Você olha, E aí você olha, e aí olha, mostra... Você acha que é errado você ter isso? Não é errado. Não, não é. Agora, a forma como ele enxerga a prosperidade deve ser, com certeza, o fator que tem impedido a própria pessoa de prosperar. Eu também assisti um filme dele também, quando ele estava começando com o investimento dele, sabe? Tinha muita gente que não dava valor pro cara. E você vê que ele acreditou no sonho, Sim, ele é batalhou. um exemplo disso. Mas várias pessoas. Pode ver que muitas pessoas que conseguiram grande prosperidade não tinham grandes estudos e não era, assim, não teve nenhuma vantagem a mais na vida do que qualquer outro ser humano. Verdade. E tem uma coisa interessante. Tem uma estatística que diz que todas as pessoas, durante a sua vida, vão ter pelo menos 6 oportunidades de ficarem muito ricas. O problema é que quando a oportunidade surge e ela não está preparada, ela não identifica que aquilo é uma oportunidade. E aí ela acaba perdendo a chance. E quando a pessoa pensa assim, Freitas, eu já passei de uma idade, eu não vou pensar em buscar mais parte financeira, que eu também concordo com isso, mas ela vai começar a consertar aquele ambiente que vai em volta dela, dos seus familiares, parentes, esse negócio. Talvez isso aí acho que ia ajudar muito mais de uma certa parte. Eu acho que tem um período, né, para você tentar alguma coisa, conquistar alguma coisa. Quando você se preocupar, agora começar mais com a família, né? Porque nem tudo. Eu acho que uma vida bem vivida é uma vida que se desenvolve em vários sentidos. Não faz sentido uma pessoa passar a vida inteira trabalhando e quando ele se aposenta, ele vai ficar no sofá sem fazer nada porque ele não criou mais nada. Então você desenvolver uma habilidade física, um hábito saudável de cultura, algo que você gosta de ver, de participar, porque você vai ter assuntos para conversar quando sair apenas do trabalho. Alguns desenvolvem apenas o trabalho, mas vai chegar um momento que a gente vai se aposentar. E depois, quando o trabalho não fizer mais parte da sua vida, você vai ser quem? Você vai ser o quê? Você vai falar sobre o quê? Quer ver um exemplo, Freitas? Eu já vi isso aí com algumas pessoas, até mesmo na fisioterapia, porque quando a gente trata o paciente, a gente também trata a saúde mental dele. Sim. E eu já tive paciente que falou, pô, eu trabalhei tanto, me aposentei agora, não sei o que eu faço. Justamente por causa disso também, né? Eu acho que ela não tá... Tem até uma síndrome que fala a síndrome do coronel aposentado. Olha, isso tem muito no exército. É boa, hein? A pessoa no quartel, no exército, né? Ele tem uma autoridade pelo cargo que ele ocupa. Isso. Então, quando ele chega, todo mundo bate continência para ele, porque ali ele é o coronel, ele é o sargento e tal. Quando ele se aposenta, ele põe um pijama. E aí ele vai na padaria, por exemplo,
e ele é um extremo desconhecido. Ninguém verdade. mais faz reverência para É. ele. Ele entra num processo de solidão, um processo É de verdade, acontece. depressão, e dali a algum tempo ele morre. Por quê? Porque ele perdeu a razão de viver. Muitas vezes acontece isso mesmo com as Sim, pessoas. tem uma síndrome, que é a síndrome do coronel aposentado. Mas a vida não é só isso. Nós podemos, quando a gente vive bem as fases da vida, quando você envelhece, você já não tem mais aquele saudosismo da época que você era jovem, porque você fez o que tinha que ser feito naquela época. Quer ver um exemplo? Dentro disso que a gente vem falando, pelo menos isso eu tinha a base da minha família. Um homem sempre foi o provedor, Sim. né? E eu acho que essa mesma coisa da aposentadoria também ele não estava preparado para parar. Porque quando acontece, ele batalha para a família, né, para conquistar as coisas, aí quando chega no período dele descansar, que ele pensa, pô, agora eu vou descansar, mas não era isso que a mente dele estava pedindo, porque ele era uma pessoa ativa, proativa. É que aposentar não significa parar de Não, viver. isso é verdade. Você vai ter uma renda agora, porque você contribuiu, mas você vai ter uma renda que você não vai mais precisar se preocupar com aquele básico. Mas você pode ainda usar do seu talento para continuar ajudando as pessoas de uma outra forma. De repente, você se aposenta daquela rotina de que você tem um horário para cumprir, você tem umas responsabilidades para fazer, metas a atingir. E depois que você se aposenta, você Tem pode essa continuar, bagagem, né, que vai passar ali. você pode continuar dando uma consultoria, por exemplo, ajudando pessoas com a bagagem que você adquiriu. A gente tem que ser útil para os outros, né? É, O médico sempre, né? nunca estuda a medicina para cuidar dele. Ele estuda para cuidar das pessoas. Assim como o advogado, um mecânico, ele não se forma mecânico, ele não pega aquele conhecimento para cuidar do carro dele. Então, todas as profissões, a maior beleza que existe é quando a gente é útil para as outras pessoas com os nossos talentos. Bacana, isso é verdade mesmo. Né? Bom, então o próximo é que seria o método Sabe-Sistema para o segundo semestre. Segundo semestre. Segundo semestre. Vamos marcar, gente. Pode agendar. Quem tiver tempo vai poder assistir amanhã, porque o programa vai ficar gravado, vai ficar também no grupo agora, vai ficar no meu YouTube, as pessoas podem responder e eu vou sempre mantendo. A gente vai fazer os recortes para você também. Legal. E então, vamos aí, porque com certeza o assunto foi bom. Mas como a gente sempre fala, tudo que é bom dura pouco, né? E, infelizmente, eu vou ter que deixar meu amigo aqui indo embora para Mogi, porque... Mas a gente vai voltar, vamos marcar Com outra certeza, coisa, né? com Vamos certeza. marcar mais, porque realmente o assunto é muito bacana. Eu falo assim, às vezes eu não entendo muito de alguns convidados que eu trago, mas eu procuro pesquisar lá, procuro acompanhar a página da pessoa para a gente ver, mas eu já tive experiência com vocês dentro dessa não é palestra, o curso quando a gente fez, e ele realmente ele muda, e isso que você vem falando, principalmente da pessoa, ela não precisa só se preocupar com tentar a mudança para conquistar alguma coisa, mas justamente para ser melhor. Sim, Para ela sim. poder, né, transbordar Exatamente. essa capacidade que ela tinha de fluir, de ensinar alguma coisa para outras pessoas. Parabéns aí, viu, Freitas? Que tenha sucesso. Todos os projetos que você faz, a sua família Amém. também. E vai ser sempre uma honra você estar aí. O programa está aberto para você aí. E as pessoas também podem ir lá participar, podem entrar em contato com ele, que vocês vão adorar. E o livro ele falou que ia mandar, depois ele vai mandar para vocês. Vou colocar Qual que é o assim. próximo? Então, já tem algum? O livro ainda está, estou trabalhando em cima de Ele não algum, quer logo falar. logo a gente tem mais um livro. Esse, todo escritor é assim mesmo. Querido, obrigado. Boa noite a todos vocês que estão participando aqui, viu? Saulo, obrigado pela oportunidade, que o seu programa tenha sempre muito sucesso e obrigado a cada um de vocês. E vamos participar.